Bom, qual que é a ideia desse deck do BTL Lurrus? Deixa eu tirar o óculos, tá dando reflexo no meu rosto. Ah, o BTL Lurrus ele é uma resposta para os atuais problemas que assolam o Modern, entendeu? Eu tenho que falar mais grave pra minha voz não soar como a de um garoto pré-adolescente. Bom, ah, o Lurrus, o deck de Lurrus Control, ele é uma resposta aos atuais problemas que assolam o Modern. Esses atuais problemas são prowess, agro e decks que querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Atualmente o meta ele é assolado por criaturas que sozinhas são um grande problema. Isso na forma do prowess, que é um monte de criaturinha pequena que vai crescendo à medida que o oponente vai fazendo mágicas. E criaturas do tipo Shadow ou Death Shadow ou o terror dos Skyclaves, que eles são pequenas criaturas que tu precisa lidar imediatamente, senão tu pode acabar perdendo o jogo em poucos turnos. E como é que o deck faz isso? A primeira coisa é se tu tá num ambiente muito agressivo, que é o de Dex Prowess, tu precisa utilizar uma base de mana que não é muito dolorida. Tu não pode usar tanta Fetch Shock. Bom, Fetch tu pode usar, só que tu vai ter que fetchar coisas que são básicas ou triomas. Só que triomas acaba sendo um problema se tu for usar muitos. Então o deck ele tem apenas dois, ele tem o Ketria e o Zagot, que geralmente tu vai pegar no primeiro turno e depois tu não vai querer mais saber. É perfeitamente tranquilo tu seguir o jogo pegando só o Zagot Triome e depois ilhas, porque um dos nossos objetivos aqui é usar ao máximo os nossos Archmage Charms, que são uma carta que estão muito bem posicionada atualmente. Bom, a base de mana ela não é dolorida também, porque o resto da base de mana ela vai usar Reflecting Pools, que elas vão multiplicar o poder dos nossos triomas, basicamente. E tem um número não nulo de Drowned Catacomb e Sunken Hollow. Basicamente de duels que machucam, que são choques, a gente está usando um Watergrave e uma Breeding Pool. Isso é uma concessão para os atuais decks agro do momento. Ok, a gente ataca os decks agros dessa forma, se mantendo vivos sem pagar vida demais para nossa mana. Qual é o segundo passo? Bom, todos esses decks agressivos que a gente tá falando, eles tu precisa lidar com as criaturas que custam pouco, né? Shadow, o Terror dos Skyclaves, Monastery of Sweet Spear. Então tu precisa de removal 1 para 1 e de preferência removal 1 para 1 barato. A gente faz isso com Fatal Push, Draw in the Lock e em muitos casos vocês vão ver eu dando Archmage Charm na criatura deles, no Monastery of Swift Spear ou no outro bichinho de uma mana que tem prowess. Essas são as nossas principais respostas para essas criaturas. E caso a gente tenha um problema de muitas criaturas na board, como por exemplo um Pyromancer, um Spyro resolvendo e fazendo tokens, a gente tem a danação. Tá. O que faz esse deck agora lidar bem com decks? Bom, a gente tem um deck que tem muita carta 1 para 1, que são esses removals aqui, né, que a gente acabou de falar. Então a gente precisa de algum mecanismo que faça vantagem de cartas a nosso favor. E isso é feito através do Snapcaster Mage, que ele essencialmente é uma criatura 2/1 que vai permitir que a gente reutilize nossos removals e counter spells. E a gente também vai ter o Lurrus, que é a engine do deck. Ele é o coração do deck. O plano de jogo, ele geralmente vai ser: eu vou ficar fazendo trocas 1 para 1 com meus counters e spells
e meus removals com o deck do oponente. E depois eu vou jogar um Lurrus quando tiver os dois jogadores com poucas cartas na mão. E eu vou começar a comprar 2 cartas por turno graças às Mishra's Baubles. A ideia do jogo é essa, eu vou ter mais vantagem de cartas do que o oponente. É isso que eu quero fazer. Com ainda a parte saborosa desse deck, que é como eu lido com decks maiores do que o meu, geralmente o W Control, o Esper Control. O que eu quero fazer é usar o Bring to Light para castar a parte do Tibalt da carta Valk Tibalt. E o Planeswalker Tibalt, ele é muito forte, ele é vantagem de carta clara, ele te compra no mínimo 2 cartas por turno, né, exilando o topo do teu oponente e do dele, e ele é uma carta muito difícil de lidar, e o jogo praticamente acaba depois que tu resolve um desses, é muito difícil o oponente voltar atrás se ele não tiver uma resposta imediata. E se o nosso plano de jogo seguir como a gente quer, dificilmente o nosso oponente vai ter resposta. O Bring to Light ele também caça qualquer outra carta do nosso deck, e é por isso que a gente está jogando com uma base de mana que contempla 4 cores, mas essencialmente o nosso deck é azul. Eu falei que ia dar nação, mas a gente pode pegar um Cryptic para dar um bounce na hora correta, até Archmage Charm para comprar 2 cartas. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Agora, falando um pouquinho do nosso side, obviamente o Lurrus, que é a parte integral da nossa estratégia. E, bom, aqui eu tenho umas Nihil Spell Bombs. Por que eu escolhi Nihil Spell Bombs? Porque eu tenho sinergia com o Lurrus. Elas vão lidar com qualquer deck que quer abusar do Graveyard, como o nosso, mas também decks combos como o Belcher, que apesar do Belcher não usar o Grave, a outra metade do deck usa. Aqui nós temos Tail's End. Ele serve para lidar normalmente com Tron, porque dos meios do Tron voltar pro jogo é utilizando o Lamog, e o Tail's End ele dá counter ou na criatura ou no trigger de exilar 2 cartas, então é importante. Tail's End ele é genérico o suficiente que eu posso trazer para qualquer match que eu sentir que é importante. Até mesmo o match Mirror, talvez o dar um Tail's End no próprio Lurrus ou num Planinauta é legal. Eu tenho mais Draw in the Lock, que eu acho que é uma carta bem posicionada no formato, justamente porque serve de removal, mas também pode servir de counter. Abrupt Decays para Blood Moon e outras permanentes que talvez eu não tenha contemplado antes. Alguma coisa que talvez não possa ser anulada, como decks que usam Cavern. Thoughtseize para contra deck combos. A gente tem o Crumble to Dust aqui contra decks que querem abusar de Valakut ou até mesmo do Tron. Aqui o Tron eu não recomendo, porque como a gente não acelera para 4 manas, muitas vezes eles vão fechar o Tron antes, mas a gente sempre põe um para dentro porque vale a pena. Aether Gust contra decks de Titã ou decks de Cavern que usam verde ou vermelho. Titã entra em jogo, tu responde ao trigger dele de procurar o deck, dando alvo no Titã, e ele cai no... e ele vai embora, ou se tu não quer nem que ele procure, tu dá no Titã mesmo, em cima de Cavern, e dá nação para outros decks agro que podem correr. Bom, esse é o deck de hoje, ele é um deck que eu acho que tá muito bem posicionado, e é o tipo de deck que eu gosto de jogar, eu gosto de jogar bastante de control. Eu tô testando 2 builds de control atualmente, uma é essa e a outra é o Esper Control. O Esper Control a gente vai ver em outra ocasião. Mas é isso aí pro Deck Tech da nossa stream. E eu vou começar a nossa liguinha.